Amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 23, finalzinho do livro de Lucas, capítulo 23, versículo 50. E eu quero compartilhar algo hoje sobre Jesus. Porque tem coisas na nossa vida que elas irão se transformar, irão mudar, quando a nossa visão ela é ampliada. Nossa visão ela muda a respeito daquilo. Enquanto nós tivermos uma visão errada, equivocada, nós vamos continuar errados e equivocados. Uma vez que eu tenho uma visão correta, eu vou avançar e vou conquistar aquilo que eu almejo, aquilo que eu coloco diante de mim. Amém? E eu quero falar sobre Jesus, porque é muito importante nós enxergarmos Jesus como Ele realmente é. Amém? Livro de Lucas, capítulo 23, versículo 50. Eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no seu conselho, nem com seus atos, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e quem também esperava o reino de Deus. E esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu num lençol e o pôs num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. Este era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, vindo com Jesus, da Galiléia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Amém? Então, que nós vemos, José de Arimateia, alguém que era influente, que fala que era um senador, então alguém que fazia parte do cenário político da época, mas aqui fala que ele não fez parte daquele julgamento. Pelo contrário, ele foi contra. Só que, com certeza, não teve a sua voz ouvida. Mas, com certeza, era alguém de um peso muito grande. Por quê? Porque Jesus foi entregue pelo sacerdote, pelos religiosos, pelas autoridades, para ser crucificado. E nós sabemos que Pilatos não queria fazer isso. Mas, por conta da pressão do povo, Pilatos entregou e deixou que eles decidissem. Pilatos pega uma bacia, lava suas mãos e fala: eu sou inocente desse sangue aqui. Aí é com vocês agora. Mas nós vemos que José de Arimateia, ele teve uma atitude muito importante. Porque quem quer investir num corpo morto? Ele foi lá, ele pediu o corpo, falou assim: eu posso remover Jesus de lá? Eu quero colocar ele num lugar decente. E fala que ele colocou um lençol de linho fino envolvendo todo o corpo, colocou num sepulcro aberto numa rocha, que provavelmente seria para ele ou para a família dele, e entregou o melhor, um corpo morto. De repente alguém podia ter, enquanto estava vivo, ter esperança. Não, com certeza ele é o Cristo, ele é a promessa vinda. Agora morreu. Mas José de Arimateia falou assim: não, calma aí. O corpo dele não pode ficar jogado por aí, não pode. José de Arimateia investiu num corpo morto. Às vezes nós só queremos investir em algo que vai dar resultado, em algo que já tem uma estrutura. Quem quer investir em algo que você olha assim e fala: isso daí está começando do zero? Isso aí nem sabe se vai para frente. Ninguém quer investir no corpo morto. José de Arimateia não, ele investiu num corpo morto e entregou o melhor dele por esse corpo. E nós vemos que tinha algumas mulheres que acompanham o ministério inteiro de Jesus. E elas acompanharam passo a passo da crucificação de Jesus e ficaram lá até o final.
E quando José de Arimateia pede o corpo, tira o corpo de lá, envolve num lençol fino, elas acompanham todo esse processo até o corpo de Jesus ser depositado lá no sepulcro. E isso era sexta-feira, já estava terminando o dia. Então, quando a virada do dia, quando escurecia, eles já contavam como o próximo dia. Então, já estava virando para o sábado. E elas foram para casa preparar especiarias e unguento. E durante o sábado, no dia seguinte, durante o dia, elas não foram porque era costume do quê? De o sábado descansar. Só que na primeira hora do domingo, de manhã, antes de pontar os raios do sol, elas já estavam lá na porta do sepulcro. Para honrar o corpo de Jesus, né? Perfumar o corpo de Jesus. Só que quando elas chegam lá, para surpresa dela, a pedra que fechava o sepulcro estava aberta. Elas já ficaram bastante espantadas com isso. E quando elas entraram, elas viram aquele lençol que estava envolvendo o corpo de Jesus, estava lá assim como se o corpo tivesse transpassado aquele lençol, ficou só do mesmo jeito que o corpo tinha sido colocado, ficou só o lençol. E elas ali atemorizadas, e quando elas olham assim, aparecem 2 anjos, né? E nós vamos continuar aqui lendo. Amém? Capítulo 24. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com ela. E acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Ou seja, Jesus já tinha ressuscitado, era o 3º dia, só que elas estavam buscando Jesus, o defunto, o Jesus morto. E nós vemos que o tempo todo o ministério de Jesus, ele falava: vou ser entregue, eu vou ser crucificado, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E às vezes nós somos assim. Nós não ficamos atentos às palavras do Senhor e Ele fala conosco por meio da palavra dEle. E às vezes quando acontece algo, nós temos a chave na mão, que é a palavra de Deus, mas ela passa despercebido. Você vê que Jesus por muitas vezes deixou isso bem claro, que iria acontecer isso, mas que ao 3º dia Ele ressuscitaria. E aí os anjos olham para ela e falam assim: mas por que vocês estão tão preocupados com esse corpo morto aqui? Ele não está mais entre os mortos, ele vive. E até ali elas perplexas, né? Mas vamos continuar lendo aqui. Capítulo 24, versículo 6. Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Ou seja, às vezes quando nós passamos por algum momento difícil, algo que acontece inesperado, a gente acaba esquecendo de coisas por conta do calor da situação e acabamos esquecendo. Mas aqui, depois que os anjos falam para elas lembram: nossa, é verdade, não está tudo acabado, é apenas o começo. Porque às vezes nós investimos em algo, nossa vida, nosso tempo, se empenhamos naquilo, e de repente você acha que por alguma situação acabou tudo. Mas muitas vezes ela está apenas começando. Apenas começando. Amém? Vamos continuar lendo mais um pouco aqui. Capítulo 24, versículo 9. Então, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais.
e Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras que com elas estavam. As que diziam essas coisas aos apóstolos. As suas palavras, porém, lhe pareciam como desvario e não creram nelas. Então, quando elas chegaram naquela situação e quando elas tomaram conta por si, quando os anjos falaram assim, ele ressuscitou, ele não está morto. E elas lembraram que Jesus anunciava isso, elas foram correndo até os discípulos, aos apóstolos. E começaram a contar tudo o que aconteceu. E também o que os anjos tinham anunciado. Lembre que quando ele estava com vocês, ele deixou claramente que seria entregue, seria morto, mas ressuscitaria. Ele ressuscitou, ele está vivo. Só que os apóstolos, os 11, né, porque Judas tinha se enforcado, e mais outros discípulos que tinham, eles falaram assim, não, elas ficaram tão impactadas com a morte, que elas estão vendo coisas, elas estão, talvez era o desejo, não querem aceitar isso. Só que era verdade. Até os apóstolos ali, eles tinham, tipo assim, agora já foi, né? Já morreu, já. Deveria ser os primeiros, falaram assim, não, nós vamos ficar aqui na porta do sepulcro, nós queremos ver ele ressuscitar. Ele falou que ia ressuscitar, agora eu quero ver, eu quero ser o primeiro a encontrar com ele ressurreto. Mas não. Por conta de todo aquele cenário, o cenário foi muito difícil, né? Porque a morte de Jesus não é que nem você vê num filme, 2 horinhas, 1h30. Foi horas de tortura. Na verdade, foi de uma noite, atravessou a noite inteira e até quase 3 horas da tarde. Então, foi muito tempo de tortura, até Jesus entregar o Espírito dele. Então, todos estavam muito impactados com tudo que estava acontecendo e com certeza eles ficavam, nossa, e agora? Como que vai ser? O que vai acontecer? Será que tudo isso era real mesmo? Será que não era? Porque nós vemos que o testemunho dessas mulheres, não valeu de nada. O testemunho dessas mulheres, para eles, falam assim, não, elas não estão bem, vamos só abraçar elas, né? Vamos entender. Mas eles não creram. Eles não acreditaram no testemunho dela. E muitas vezes, nós somos assim. Nós cremos no Jesus, no Cristo, que veio para nos resgatar. Só que nós temos que crer nele como ressurreto. Porque antes de Jesus, eu precisava de um sacerdote, de imolar um cordeiro pelos meus pecados. Eu precisava de um intermediário. Eu não tinha acesso até o Santo dos Santos, tinha alguém exclusivo para isso. Sabe, eu e você, nós temos acesso à presença do Pai. Em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós não precisamos voltar mais como o Velho Testamento. Jesus lá na cruz, ele conquistou isso. Mas quantas vezes nós ficamos esperando que alguém possa ser essa fonte, esse intermediário, para que algo de Deus aconteça na minha vida? Quantos de nós? Sabe? E quando, mesmo sem entendimento ou inconscientemente, eu ajo dessa forma, é como se eu tivesse como esses apóstolos aqui. Jesus já ressuscitou. Não, sim, é que elas não estão legal. Nós temos acesso livre ao Senhor. E às vezes nós agimos como se Jesus não tivesse ressuscitado ainda. Como se ele fosse vir ainda. Só que Jesus já veio. Ele cumpriu todas as coisas. Morreu e ressuscitou. E garantiu a mim e a você a vitória. Lá na cruz, ele garantiu a mim e a você a vitória. Sobre o pecado, sobre a enfermidade, sobre todas as coisas. E a palavra de Deus fala que quando isso aconteceu, o véu do templo se rasgou. E nós temos acesso, livre acesso, até o trono do Pai. Amém? Mas vamos continuar aqui. Versículo 12. Mas Pedro, olha só que bacana isso aqui. Pedrão, né? Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis ali postos. E retirou-se, admirando consigo
aquele caso. Então, quando aquelas mulheres chegaram, né, contando tudo que tinha acontecido, que os anjos tinham aparecido, e falaram: olha, ele não está mais morto não, ele está vivo mesmo. Pedro falou assim: não, calma aí, eu preciso checar isso daí. Acho que todos tinham que ter feito isso. Não, calma aí, vamos lá verificar isso, como que está acontecendo. Não, todo mundo ficou na sua, todo mundo ficou tranquilo. Pedro foi lá checar. E Pedro olhou assim, deve ter falado assim: ele ressuscitou mesmo. Eu acho que algo aconteceu aqui mesmo. Pedro, ele teve uma atitude. E às vezes, essa atitude de Pedro falta a mim e falta a você. Porque nós temos que checar. Deus, ele tem coisas poderosas para nós. Tem coisas grandes para nós. Mas quando Deus fala assim, ó, ide, nós temos que ir. E quando você vai para checar. Ou você fica assim: não, se Deus quiser, ele envia aqui. Se Deus quiser, não negócio se Deus quiser, não. Se Deus te der uma palavra, siga. Ah, tem obstáculo, pula o obstáculo. Ah, tá difícil, o Senhor vai te capacitar. Agora, às vezes, a gente fica esperando as coisas acontecer. Não vai acontecer. Nós temos que checar, temos que ir atrás, temos que nos dispor. Pedro aqui teve a disposição de ir lá ver isso com os próprios olhos. Amém? E eu quero agora chegar na onde eu gostaria de chegar. Até agora foi só um pano de fundo, que é no caminho de Emaús. Os 2 discípulos do caminho de Emaús. E eu creio que nós podemos aprender muitas coisas com esses 2 discípulos. Amém? Capítulo 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia, 2 deles, para uma aldeia E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Ou seja, eles estavam em Jerusalém, acompanharam tudo que aconteceu com Jesus, todo o processo. Eles estavam lá com os discípulos, com os apóstolos. E quando aconteceu tudo isso, eles: vamos lá para a nossa aldeia? Vamos voltar para Emaús? Só que no meio do caminho eles foram conversando sobre tudo o que tinha acontecido. Versículo 15. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhe disse, Jesus: que palavras são essas? Caminhando trocai entre vós. E por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. E ainda também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Então, olha só, esses 2 discípulos, né, estão vindo de Jerusalém, indo para uma aldeia que não era muito distante, era perto.
E eles estavam indo, conversando entre si. E aí, de repente, quem que aparece no meio deles? Jesus. E aí, o que vocês estão conversando aí? O que está acontecendo? Aí um deles olha assim e fala assim, mas onde você estava, hein? Onde você estava aqui? Você não tá sabendo de tudo que aconteceu? E aí eles começam a falar de Jesus, tudo que aconteceu. E eles acrescentam no final, teve algumas mulheres que foram lá e tiveram uma visão, né, de anjos que falou que ele vive, mas nós mesmos não vimos, então nós... É isso aqui que nós pecamos muitas vezes. Eles deram testemunho de Jesus para Jesus mesmo. Só que não creram que Jesus tinha ressuscitado. Às vezes é assim na nossa vida. Nós até damos testemunho de Jesus, mas nós temos que crer que Ele ressuscitou. E quando a palavra de Deus diz não tiver dois ou mais, eu estou presente, é que Ele mora dentro de nós. Mas quando estamos aqui dois ou mais presentes, Ele se faz no nosso meio. Aqui Ele estava no meio dos dois discípulos. E os discípulos não o reconheceram. Não reconheceram o ressuscitado. Reconheciam Ele como Cristo, tinha toda a esperança nele, mas por não crer que Jesus tinha ressuscitado, eles estavam tristes, desanimados. Porque Jesus, Ele é a nossa alegria. Jesus, Ele é a nossa satisfação. Jesus, Ele é o nosso prazer. E quando nós queremos canalizar essa satisfação, essa alegria em outras coisas, nós nos frustramos. Porque só de nós reconhecermos que Jesus ressuscitou e conquistou todas as coisas para mim, só isso por si já deve ser um motivo suficiente para mim estar alegre. Porque até antes de Jesus eu estava condenado a virar churrasco lá no inferno. Só que agora, por meio do que Jesus fez lá na cruz, eu ganhei de presente a salvação, a vida eterna. Amém? E Jesus aqui, Ele dá uma bronca neles, né? Vamos continuar aqui no versículo 25. E Ele disse, né? Jesus falando aqui, ó nércios e tardio de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes em todas as escrituras o que estava escrito a respeito dele. Né? Jesus agora começa a pregar para os dois. Desde Moisés, né, até todos os profetas, explicando. Nessa passagem apontava para Cristo. Essa passagem apontava para Cristo. Cristo passou isso para que... Então, Jesus foi pregando para eles. Só que mesmo Jesus, e Jesus com certeza é o melhor pregador. Não vai existir um pregador melhor que Jesus. Mas mesmo assim eles não reconheceram. Não reconheceram Jesus. Mas e se Jesus pudesse pregar para nós hoje? Pudesse só dar uma palhinha para nós? Se nós não tivermos o entendimento que Ele ressuscitou, para nós seria palavras lindas. Porque tem que ter uma revelação no nosso coração. Jesus ressurreto. Jesus está entre nós. Hoje nós estamos aqui em poucas pessoas. Jesus está aqui. Não é porque esses nossos olhos naturais que não estão vendo, não é porque nós não estamos vendo que Ele não está aqui. Ele está aqui no nosso meio. Mas como nós temos dificuldade de poder crer nisso, que Ele está no nosso meio. Amém? Vamos continuar aqui. 28. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez, Jesus aqui, né? Fez como ia mais longe. Então estavam chegando, né, os dois discípulos, Jesus, acompanhando eles, e quando eles chegaram onde eles iam parar, Jesus fez que ia continuar. Só que aqui eles têm uma atitude muito bacana. E eu creio que isso aqui fez toda a diferença na vida deles. E eles constrangeram a Jesus dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia.
E entrou e ficou com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Esse momento que foi um momento muito especial na vida desses dois discípulos de Emaús. Abriram-se então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu diante dele. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles. Olha só que poderoso aqui. Então eles estavam o tempo todo caminhando com Jesus. Jesus estava com eles e conversando com eles. Mas quando Jesus parte o pão e abençoa, nessa hora, como é importante o momento de cear, né? O próximo culto é um culto de ceia. Quando Jesus abençoa e parte o pão, os olhos espirituais deles abrem. E eles reconhecem o Mestre. É Jesus. E quando eles reconhecem Jesus, Jesus meio que some. E aí eles não perdem tempo, eles voltam para Jerusalém, porque agora eles queriam dar testemunho que eles viram Jesus ressurreto. Ou seja, eles vieram de lá, mesmo com o testemunho das mulheres, não crendo. Só que agora eles viram o próprio Jesus ressurreto. Amém? E quando eles chegam em Jerusalém, se encontram todos congregando, né? Todos reunidos. Versículo 34. E os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como eles foram conhecidos no partir do pão. E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Amém? Então, Jesus ele foi se apresentando aos poucos. Aos poucos. Então, aquelas mulheres teve o testemunho que ele tinha ressuscitado. Jesus caminha com esses discípulos, né, uma distância não... Alguns falam que é 10 quilômetros, 11 quilômetros. Um percurso que não é tão longe. Para eles que viajavam horas, até dias. E eles tiveram a revelação que Jesus já tinha ressuscitado. E quando eles voltam para contar para os discípulos, ele também já tinha aparecido para Simão. E eles começam a compartilhar. Ele está vivo mesmo, ele ressuscitou. E quem aparece na hora? Jesus. Mas é impressionante que quando Jesus aparece, parece que eles ficam... Será que é ele mesmo? Será que é verdade mesmo? Né? Vamos ler aqui. Versículo 36. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sabem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhe Jesus: tende aqui alguma coisa para comer? Eles ficaram tão impactados. Nossa, Jesus ressuscitou, mas será que tudo isso é verdade mesmo? Será que é uma visão? E Jesus falou: não, toca aqui, eu sou de carne, sou de osso. Está aqui as marcas na minha mão, nos meus pés. Sou eu mesmo. É o mesmo Jesus lá da cruz, eu ressuscitei, é o mesmo corpo. Sou eu mesmo. E eles aqui: será que é mesmo? Será que isso está acontecendo? Aí Jesus: poxa vida, hein? Vocês são difíceis mesmo, hein? Então é o seguinte, tem alguma coisa para comer aí? E aí
Versículo 42. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse: São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Duas coisas que eu aprendo aqui. Uma, que Jesus ele quer ter comunhão, quer ter relacionamento, quer estar na mesa conosco todos os dias. E uma, ele fala aqui, essas palavras é o que eu tenho falado para vocês todo o tempo que eu estive com você. É só por meio da palavra que a nossa visão é aberta. Versículo 46. E disse-lhe: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa, que é o Espírito Santo, a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Até aqui. Amém? Então nós temos que compreender algo na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Então teve um dia que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, confessamos Ele, aceitamos Ele no nosso coração. Só que a partir desse momento, nós vamos entrar numa caminhada. E essa caminhada, o Senhor está conosco o tempo todo. Só que, como que eu tenho olhado para Jesus? Apenas como o Senhor, o Salvador, né? A segunda parte da Trindade. Jesus é tudo isso. Mas nós temos que reconhecer Ele como ressurreto. O Jesus ressuscitado. Não o Jesus morto lá na cruz. Porque por muitos anos, né, pelo menos aí por 1500 anos, o Jesus que era pregado era o Jesus morto na cruz. Só que nós entendemos que Jesus ele não está mais morto. Ele morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia. E com a ressurreição de Jesus, nós fomos repletos de muitos benefícios. A graça, o amor, o acesso livre a Deus Pai. Todos nós podemos nos colocar diante do Pai e falar com Ele como um Pai nosso mesmo. Nosso Pai terrestre, com amor, com carinho. Nós não precisamos mais de sacrificar animais. Não precisamos mais agora de um sumo sacerdote. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Só que às vezes, como eu falei lá no começo, nós queremos esse intermediário. Não, porque tem alguém que é mais santo. Não, tem alguém que lê mais a palavra. Não, porque tem alguém que ora mais. Então essa pessoa aqui, ela pode ser o canal, e ele é o canal. Só que eu tenho que conhecer Jesus como o Jesus ressuscitado. E isso me dá o livre acesso de estar diante da presença dele. Ah, mas eu falho. Todos nós falhamos. A palavra de Deus fala assim: ai daquele que diz que não tem pecado. Ai daquele que diz que não tem pecado. Às vezes nós pecamos inconscientemente. E às vezes nós pecamos e reconhecemos que pecamos, mas falamos assim: eu pequei, né? Mas fazer o que agora, né? Não, fazer o que agora não, Senhor, me perdoa, Senhor. Falei que não devia falar, escolhi o que não devia escolher, fiz o que não devia fazer, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu não quero voltar mais a fazer isso, Senhor. Porque todo pecado tem que ser confessado. Eu não preciso agora imolar um animal. Eu preciso agora reconhecer Jesus ressuscitado na minha vida. Porque senão eu posso continuar caminhando uma vida inteira com Jesus, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús,
e não reconhecer Ele como ressuscitado. Apenas como Jesus, dá testemunho dele, que Ele fez, isso, aquilo. Mas eu tenho que desfrutar de todos os benefícios. E eu só desfruto dos benefícios da cruz quando eu reconheço Jesus ressurreto. E quando eu reconheço Jesus ressurreto, a cruz para mim agora é um lugar de descanso. Porque é um lugar de conquista. É um lugar que agora eu tenho privilégios que eu não tinha antes. Principalmente de estar diante dele. De estar com ele, de caminhar com ele. Adão, lá no Jardim do Éden, ele tinha um privilégio. E é um privilégio que qualquer um gostaria de ter. Ele não precisava ir atrás de Deus. Adão não precisava procurar Deus. Adão ele só estava lá pelo jardim, desfrutando. E o Senhor ia atrás de Adão. O Senhor ia atrás de Adão. E Adão, o que você fez hoje? Ah, fiz isso, fiz aquilo. Nossa, que legal, Adão. Que bacana. Sabe, hoje às vezes nós ficamos correndo atrás de um Jesus que é como se ele não tivesse ido para a cruz ainda, como se ele fosse apenas uma promessa. Porque desde Moisés para cá, nós vemos que através dos profetas, dos grandes homens de Deus, o tempo todo apontava para Jesus. E o povo de Deus esperava o Cristo, porque eles tinham convicção por meio da palavra. Só que Jesus ele não é uma promessa. Jesus é uma realidade. Até antes de Jesus se manifestar, até antes de Jesus ser crucificado, ele era uma promessa. Mas a partir do momento que ele foi para aquela cruz e ressuscitou, não é mais uma promessa, ele é real, ele é vivo. E tudo aquilo que cabe com o propósito de Jesus já te alcançou. Não apenas a salvação, algo que vai muito além da salvação. Que nós possamos reconhecer Jesus ressurreto. E quando eu entendo, não, Jesus já ressuscitou. Jesus ressuscitou, eu posso conversar com o Pai. Eu posso estar com Ele todos os momentos. Eu posso falar com Ele andando de bicicleta, andando de carro, trabalhando, limpando o chão. Eu posso estar com Ele todos os momentos. Às vezes nós só encontramos Jesus quando a gente vai para o culto. Por na hora da refeição, agradecemos ali. Só que Jesus, Ele está o tempo todo conosco. Não está apenas num evento, num determinado tempo, num determinado horário. Ele está conosco o tempo todo. Imagina só, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús ficaram horas caminhando com Jesus ali. Não sei quanto tempo deve ter gastado, umas 3 horas, 4 horas. Mas passou horas com Jesus. E em nenhum momento eles... Será que é Jesus? Nossa, tá tão... Em nenhum momento eles reconheceram Jesus. Eles foram reconhecer Jesus no partir do pão. E quando eles reconheceram Jesus, agora vocês me reconheceram, deixa eu ir encontrar com Pedro, com os outros discípulos. E quando ele se revela para aqueles discípulos, algo impressionante que nós deveríamos fazer, eles correram para compartilhar. E às vezes, como nós temos dificuldade de falar de Jesus para as pessoas. Hoje eu estava compartilhando com a minha esposa a respeito disso, que às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa reputação. Se eu falar de Jesus, que ele ali vai tirar sarro de mim. Se eu falar de Jesus, talvez ele vai me perguntar algo que eu não sei. Se eu falar de Jesus, sabe, nós temos que estar mortos para nós mesmos, para que Cristo possa resplandecer através das nossas vidas. Nós não devíamos estar mais preocupados com a nossa reputação. O que vão falar, o que vão pensar, isso não importa. O que importa é o que o Senhor tem pensado de mim. O que o Senhor acha a respeito da minha vida. Qual que é o testemunho que eu tenho lá no céu? Jó tinha um grande testemunho. Lá de Deus fala assim, o testemunho que ele tinha no céu lá, homem reto, fiel, temente a Deus, se desvia do mal. Qual que é o nosso testemunho? O nosso testemunho deveria ser o maior de todos, porque Cristo já ressuscitou. Ele não é uma promessa.
No Antigo Testamento ele era apenas uma promessa. A partir do Novo Testamento ele é real. E que nós possamos reconhecer Jesus como um amigo, não apenas como o Salvador que há de vir para nos salvar. Ele é muito mais que isso. E Ele está conosco todo o tempo. Todo o tempo. E que eu sei que nós estamos passando globalmente por muitos processos. Estava conversando algo hoje também a respeito de tatuagem. E como o sistema desse mundo ele tem implantado muitas coisas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que fique normal. Ou seja, como se o anticristo já estivesse estabelecendo o reino dele, os princípios dele, os valores dele, que quando ele estabelecer o reino dele vai estar normal. Ah, não, isso aqui é normal, não, isso aqui é assim mesmo. Não, os valores do céu são opostos aos valores desse mundo. São opostos. E nós não devemos nos moldar a esse mundo. As pessoas tinham que olhar para nós e falar assim, esse cara é muito estranho, essa mulher é muito estranha. Porque nós não somos daqui. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos apenas peregrinos por essa terra. Mas parece que o mundo ele vai implantando devagarzinho, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai ficando normal. E quando você vê, isso aqui é normal, todo mundo faz, todo mundo... Não é normal, não. Uma vez que eu tenho revelação de Jesus ressurreto, nada mais que pertence a esse mundo é normal para mim. Não é mais normal para mim. Porque agora eu sou separado, eu sou santo. Eu agora eu não tenho que me misturar mais. Eu tenho que, na verdade, me santificar cada dia mais. Amém? Se coloca de pé para parecer que está acabando o culto. E eu quero fazer uma breve oração. E eu quero pedir que, nesse momento, você possa pensar em alguém que está afastado da presença do Senhor. Alguém ainda que talvez não tenha tido esse encontro. E que você, nesse momento, possa colocar a vida dessa pessoa diante do Senhor. Amém? Porque Jesus ele não é mais uma promessa para nós. Jesus ele é uma realidade. E nós somos testemunha daquilo que o Senhor fez lá na cruz do Calvário. E por meio do sacrifício de Jesus, nós temos muitos benefícios. A graça, o perdão, a salvação. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos aqui que nós sim cremos e reconhecemos no Jesus ressurreto, ressuscitou e conquistou todas as coisas lá na cruz do Calvário. Pai amado, nesse momento, Senhor, eu uno a fé com a fé dos meus irmãos, Pai. E nesse momento, muitas pessoas estão sendo colocadas diante do Senhor, Pai. E que essas pessoas, nesse momento, possam ter a revelação de Jesus ressuscitado, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, abra nossos olhos espirituais, abra nosso entendimento, para que nós possamos proclamar as boas novas do Evangelho, como testemunha de Cristo ressurreto, que na onde nós estivermos, o reino dos céus seja implantado. Oh Deus, que nós possamos gastar energia, oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos nos empenhar, porque essa é uma missão para nós, Senhor. Naquele dia que nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos alistamos nesse exército, nós nos alistamos nessa missão, e a missão é mais importante que a minha própria vida, Senhor. Pai querido, nosso desejo como igreja de Cristo aqui na terra, é que as vidas sejam alcançadas, que vidas sejam salvas, libertas, curadas, porque tudo isso foi conquistado lá na cruz do Calvário, Senhor. E nós declaramos que esses sinais irão nos acompanhar, porque nós cremos no Jesus ressurreto. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.
Vamos agora fazer nossa oração final. Amém?